Oi, eu lembrei-me de uma conversa que Jesus teve com os discípulos, quando os discípulos de Jesus perguntaram a ele: Senhor, como nós devemos falar com Deus? Ensina-nos a falar com Deus. E Jesus então diz para eles: olha, vocês precisam falar com Deus dizendo a Ele: Pai nosso que estás nos céus. Eu achei muito importante, muito relevante nós olharmos um pouquinho para isso hoje, nessa época de distanciamento que a gente está sempre ouvindo, né? As pessoas dizerem esse ano todo, né, que nós devemos nos manter afastados. E aí eu lembrei-me dessa conversa dos discípulos com Jesus. Eles queriam muito poder falar com Deus, mas esse Deus que eles serviam e que nós hoje também acreditamos que ele existe, que é verdadeiro, às vezes parece tão distante, não é? E a gente se sente assim, às vezes um pouco que desprotegido, às vezes até um pouco abandonados. Parece que Deus não se importa com o que está acontecendo. As autoridades no mundo parece que estão perdidas. E nesse momento de crise, nesse momento talvez de ansiedade, nesse sentimento de abandono, onde às vezes um simples bom dia, boa tarde, tudo bem, como foi o seu dia ou como foi a sua noite, parece que está ficando cada vez mais escasso. Jesus vai ensinar os discípulos dele dizendo: olha, vocês podem falar sim com Deus, e vocês podem falar com ele assim, não de uma forma decorada. Não é isso que Jesus ensina, a gente ficar repetindo as mesmas coisas, mas ele ensina a maneira com que nós devemos nos dirigir a Deus, e que esse acesso é possível ainda hoje, agora. Não importa onde você está, o que você esteja vivendo, mas o Deus que habita os céus quer ouvir você. Ele vai dizer assim, e eu estive pensando na primeira frase daquilo que Jesus fala para os discípulos. Jesus fala para eles assim: olha, digam, Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. É o nosso Pai. Não é o meu Pai exclusivo, meu. Não é um Pai que a gente precisa procurar um guru, um líder religioso, um pastor, um padre, para a gente poder falar com esse Pai. Mas é o nosso Pai. Ele quer ouvir você falar. Pai nosso, Jesus está dizendo, Pai nosso, é o meu Pai, é o teu Pai. Você não precisa de uma religião para poder falar com seu Pai. Você não precisa de uma cerimônia, você agendar para falar com seu Pai. O seu Pai não é um empresário. O seu Pai não é uma figura pública inalcançável. O seu Pai não é aquela pessoa que se esconde atrás de uma cortina de fumaça. O seu Pai não é aquele personagem que é quase que intocável. Você não precisa ter medo dele também, porque ele é o seu Pai, ele é o meu Pai, ele é o nosso Pai. Ele é um Pai presente. Você tem acesso a ele. Você não precisa de alguém que intermedie a conversa entre você e ele, que você diga: olha, diga ao meu Pai por mim. Fale ao meu Pai que eu estou precisando da companhia dele, da presença dele comigo aqui. O seu Pai não é um Pai que viaja e demora para voltar.
Esse pai que Jesus está dizendo para nós não é um pai que está alheio à sua dor, que está alheio àquilo que você está vivendo. Não, o pai é nosso. O pai é meu, o pai é seu. Você tem acesso a ele, você pode falar com ele agora. Você não precisa que ninguém faça isso por você. Então, quando você for falar, saiba que ele é teu pai. É isso que Jesus quer dizer para nós. Ele não está ensinando palavras para você dizer, ele está dizendo para você que você tem um pai. A primeira coisa que Jesus queria que os discípulos entendessem era isso, que não há necessidade de medo, que não há uma necessidade de uma cerimônia para isso. Vocês têm um pai. Não é um pai que abandona esse em detrimento a esse, é um pai que se importa com a gente. É o nosso pai. É o pai desse mundo, é o pai que governa todas as coisas, é o pai que compreende, entende e percebe as coisas. Nossa, que maravilhoso saber que nós temos um pai, não é? Nós temos um pai. Esse pai que você pode falar com ele agora ainda. Mas veja ainda, ele está dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Nosso Deus é grande. É um pai que habita a eternidade. Ele está nos céus. E de lá ele vê todas as coisas. Ele conhece você. Ele não é um paizinho. Ele não é um qualquer. Ele é um pai grandioso, poderoso, majestoso. É um pai que habita os céus e que olha para você, olha para mim. Não é extraordinário isso? Que o nosso pai está nos céus e mesmo assim ele se importa com você, se importa comigo. E que diante disso nós somos todos irmãos e que nós temos que aprender a cuidar uns dos outros. Então, nesse dia, eu quero dizer para você, você pode falar com seu pai, que é o meu pai, que é o nosso pai, que habita os céus. Sendo ele poderoso, grandioso, se importa com você. E sendo assim, ele pode resolver todas as coisas, porque tudo está nas mãos dele.